Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abdinardo e vamos agora entrar na nossa terceira semana de ADNP para a disciplina de métodos quantitativos de projeção e agrupamento. A aula de hoje ela vai estar relacionada ao chamado teste Q-quadrado. Na aula passada, nós utilizamos o teste T para fazer comparação entre grupos ou para se fazer o teste de hipótese se uma determinada amostra vem de uma determinada população. Característica do uso do teste T é que as variáveis que nós estávamos utilizando eram variáveis escalares, ou seja, eram variáveis numéricas. O teste que nós vamos utilizar hoje, que é o teste Q-quadrado, ele está relacionado às chamadas variáveis nominais, ou seja, são aquelas variáveis que expressam um tipo de categoria. Então, como exemplo para a aula de hoje, nós vamos utilizar aqui o tipo de combustível que o carro está utilizando e o tipo de aspiração do motor do carro, para verificar se é um motor padrão ou se é um motor turbo. Mas o teste poderia ser feito pela combinação de quaisquer variáveis nominais. Então, o primeiro passo para entender o que é o teste é montar o que nós chamamos de tabela cruzada. Lembrando que uma tabela cruzada ela só pode ser montada só com variáveis nominais ou variáveis ordinais, que indicam uma ordem. Mas ambas as variáveis, independente de serem nominais ou ordinais, elas são variáveis categóricas, ou seja, são variáveis de agrupamento, ou seja, eu posso pegar o seu banco de dados original e reagrupá-lo em categorias menores. Então, para montar aqui uma tabela cruzada, nós vamos aqui em analisar, estatística descritiva, e nós vimos aqui em cross tabs. Esse é o menu para você poder trabalhar com tabelas cruzadas. Clicou aqui. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer, deixa eu reiniciar aqui a minha tela. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é a seleção das variáveis que nós queremos tratar. Nesse campo aqui nós colocamos qual vai ser a variável que representará as linhas e nesse outro campo aqui nós colocaremos as variáveis que representarão as colunas. Então isso para o teste é independente. Uma sugestão para uma melhor visualização é que você coloque a variável que tem mais categorias como sendo as linhas, porque você tem uma tabela melhor de ser visualizada. Então, como tipo de combustível aqui, ela só tem duas categorias, se é gasolina ou diesel, e como tipo de aspiração aqui é padrão ou turbo, então tanto faz. Nós vamos ter a clássica tabela 2x2. Então, clico aqui em tipo de combustível, trago aqui para a linha, clico aqui em aspiração, trago aqui para a coluna. Vou aqui no botão células, e aí vai abrir essa caixa de diálogo aqui para vocês. E aí, o que é recomendável? Que você deixe marcada as células contagem e a célula esperado. Que a célula, os valores esperados, eles vão ser utilizados justamente para se computar o chamado teste Q-quadrado. Então, você deixa marcada a contagem e o esperado, clique em continuar. Aqui no botãozinho de estatísticas, vocês vão marcar somente esses dois primeiros testes, que é o teste Q-quadrado e esse teste Phi, também conhecido como teste Verde-Kramer, que ele vai mostrar o quão correlacionadas essas variáveis podem estar. Clica aqui em continuar. Feito isso, basta você clicar em OK. Clicou em OK, o PSPP vai te produzir o seguinte relatório. Primeira parte do relatório é justamente um sumário, informando que eu tenho 255 observações válidas, okay? Ou seja, eu não tenho nenhum dado perdido, então eu vou poder computar todas essas observações disponíveis. E aí a nossa tabela cruzada é essa segunda tabela aqui. Então veja aqui que nas linhas eu tenho os tipos de combustível, ou seja, as categorias ligadas ao tipo de combustível. Aqui eu tenho somente duas, que é a gasolina e o diesel. E aqui em relação ao tipo de aspiração no motor, eu tenho um motor padrão e um motor turbo. Então, eu peguei os dados, ou seja, eu peguei as 205 observações aqui e dividi em 4 quadradinhos. Lembrando
que o número de quadrados de uma tabela cruzada é simplesmente o número de linhas vezes o número de colunas. Se eu tivesse 3 colunas, ou seja, 3 categorias aqui de aspiração, então o total de quadrados seriam 2 tipos de combustível vezes 3 tipos de aspiração, que eu teria 6 células. E assim por diante. Então, em cada uma dessas células, eu redistribuí essas 205 observações originais nessas 4 células aqui. Então, o valor original, pessoal, é o valor que você está olhando aqui na linha de cima. Então, eu tenho 7 observações que possuem motor diesel padrão. Eu tenho 13 observações motor diesel turbo. Eu tenho 161 observações de motor a gasolina padrão e tenho 24 observações de motor gasolina turbo. Dentro dessas 205 observações, eu tenho 20 motores a diesel, que é a soma do padrão mais o turbo, e tenho 185 motores a gasolina, que é a soma do padrão mais o turbo. Por outro lado, eu também tenho 168 observações que têm uma aspiração padrão e tenho 37 observações que têm uma aspiração turbo. Se eu somar 168 com 37, eu chego a 205. Se eu somar 20 com 185, eu chego também a 205. Então, a tabela cruzada ela permite fazer um maior detalhamento a partir da combinação de duas variáveis categóricas. Isso eu estou falando para o nosso exemplo de carro. Mas quando vocês forem fazer o exemplo da atividade semanal, vocês podem fazer a comparação do tipo nota com algum tipo de programa... você pode fazer uma comparação entre o tipo de sexo e o tipo de programa social que a pessoa é assistida, se ela fez ou não cursinho pré-vestibular com o tipo de classe social que ela vem, se ela é da classe social A, classe social B ou classe social C, e por aí vai. Então, quando você quer fazer uma caracterização de uma amostra, o uso de tabelas cruzadas são muito importantes. Então, tal como nós vimos na aula passada, o uso do teste T eu faço para comparar grupos levando em consideração variáveis escalares. Só que quando eu venho para variáveis nominais ou variáveis ordinais, o que é que eu estou observando aqui? É que quando o motor é diesel, entendeu? A minha observação diz que ele tende a ser turbo. E quando o motor é gasolina, a minha observação tende a dizer que ele é padrão. Então, daí me surge a seguinte inquietação. O tipo de combustível influencia o tipo de aspiração? Então, essa seria a minha hipótese inicial. A minha pergunta, o meu problema de pesquisa, melhor dizendo. E a partir desse meu problema de pesquisa, o tipo de combustível influencia o tipo de aspiração no motor? E aí, com isso, eu posso formular duas hipóteses. A hipótese número 1 é: o tipo de combustível não influencia no tipo de aspiração do motor, que é o que nós chamamos de hipótese nula. E temos também a chamada hipótese alternativa, que é: o tipo de combustível influencia no tipo de aspiração do motor. Então, para poder testar essas hipóteses, nós vamos utilizar o teste do Q quadrado, que ele é específico para responder se há ou não associações entre variáveis nominais. Como é que é feito esse teste? É uma comparação entre o valor previsto ele está calculado aqui embaixo da célula, ou seja, a minha contagem oficial encontrou 7 motores a diesel sendo padrão. Só que era esperado eu encontrar 16,39 motores, arredondando 16. Era esperado eu encontrar 16 motores a diesel do tipo padrão. Aqui era esperado eu encontrar aproximadamente 4 motores a diesel do tipo turbo, só que na minha contagem eu encontrei 13. Aqui era esperado aproximadamente eu encontrar 152 motores a gasolina padrão, só que eu encontrei 161. Aqui era esperado eu encontrar aproximadamente 33 motores a gasolina turbo, só que eu encontrei 24.
Então, o teste Q quadrado, o que é que ele leva em consideração? Se o valor encontrado for muito diferente do valor esperado, ele vai acusar que sim, uma variável está influenciando o comportamento da outra. Por outro lado, se o valor encontrado for muito próximo do valor esperado, ele vai dizer que não, ou seja, uma variável não está influenciando o comportamento da outra. Em suma, se os valores forem muito próximos, a hipótese nula se mantém, ou seja, o tipo de combustível não influencia o tipo de aspiração. Por outro lado, se esses valores entre o real e o esperado forem muito diferentes, aí sim o tipo de combustível influencia o tipo de aspiração ou vice-versa. E aí, para provar isso, eu venho aqui nessa terceira tabela aqui, que é o que dá o resultado do teste Q quadrado. E aí, o que é que nós vamos observar? É justamente essa terceira coluna aqui. Se o valor dessa terceira coluna aqui, o detalhe é que o PSPP ele já faz logo 3 testes para vocês. O teste Q quadrado, o teste de razão de verossimilhança e o teste exato de Fischer. Eles são testes bem próximos, mas que eles são bem aplicados para tabelas nominais cruzadas. O importante é você observar o que está aqui nessa terceira coluna. Se o valor encontrado aqui for maior que 5%, você sustenta a hipótese nula. Ou seja, de que as variáveis elas não estão relacionadas entre si. Entretanto, se esse valor aqui for abaixo de 5%, você rejeita a hipótese nula, ou seja, você diz que há uma relação entre essas variáveis. Como aqui deu abaixo de 5%, então eu rejeito a hipótese nula e fico com a hipótese alternativa, na qual o tipo de combustível influencia o tipo de aspiração do motor ou o tipo de aspiração do motor influencia o tipo de combustível. Por fim, nessa última tabela aqui, vocês vão encontrar o teste V de Cramer, que a gente encontra calculando o teste Φ. O que é que se diz esse teste V de Cramer? Ele diz o quão essas variáveis estão correlacionadas entre si. Então, quanto mais próximo de 1, mais forte é essa correlação. Então, aqui eu tenho uma correlação do tipo 0,40, que será uma correlação começando a ficar mediana. Mas, em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Se eu for migrando do motor a gasolina para o motor a diesel, ao mesmo tempo eu estou migrando do motor padrão para o motor turbo. Ou se eu estou migrando de um padrão turbo para o motor padrão, estou migrando de um padrão diesel para um padrão a gasolina. Então, isso daqui é uma medida numérica para dizer o quão forte está essa correlação. E, por enquanto, vocês vão entender a correlação como se fosse a velocidade da mudança de um estado. Então, o quão rápido eu mudo de gasolina para diesel também é o quão rápido eu mudo de padrão para turbo. Então é isso, pessoal. Esse seria o resultado para como se fazer o teste Q quadrado no PSPP. Vejo vocês na próxima aula.